Olá, boa segunda-feira para vocês. Depois do feriado de Páscoa, começa aqui o Bom Dia Jacareí na TV Câmara, a TV pública da cidade. Hoje é 17 de abril e você vai saber como foi a reunião que organizou o conselho que vai cuidar do plano de assistência social para Jacareí. E ainda, saiba mais sobre quem pode e quem não pode ser acompanhante na sala de parto. E o Bom Dia mostra também os problemas causados pela sonegação fiscal no Brasil. São bilhões de reais que são ocultados todos os anos. No segundo bloco, o economista William Retamiro vai comentar sobre essa reportagem e falar sobre a desigualdade social aqui pra gente. Agora, no primeiro bloco, como acontece todas as segundas-feiras, a jornalista Patrícia Staffa é quem participa com a gente e traz os seus destaques. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele, tudo bem? Bom dia, Elton. Patrícia. Uma ótima semana pra gente. Ótima, com mais um feriado agora no finalzinho da semana. Mais um feriado, semaninha curta de novo. E depois tem mais um do 1º de maio, né? Depois tem mais um e eu já estarei de férias. Ficaremos sem a Cibele aqui. Desfalcados da Cibele. Pois é, e o seu destaque, Patrícia? O meu destaque de hoje é que começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1, a influenza, que é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. E a primeira remessa recebida em Jacareí é de 10.800 doses. A orientação da Secretaria de Saúde do Estado é que os municípios realizem a campanha por etapas. O primeiro grupo, que começa hoje, é formado por trabalhadores da saúde e idosos. A partir de segunda-feira que vem, dia 24, serão vacinados as gestantes e crianças, e a partir de 2 de maio será a vez das pessoas que tenham doenças crônicas. Por último, no dia 8 de maio, os professores. É importante lembrar que para receber a vacina é preciso ter em mãos a carteira de identificação, a carteira de vacinação e, no caso de pessoas com doenças crônicas, é importante levar o laudo médico. No caso dos professores, apresentar o holerite e o crachá. É uma novidade agora em 2017, a campanha também, que vai contemplar os professores também da rede pública. A campanha então começa hoje, Começa Patrícia. hoje, com o primeiro grupo, que é os idosos e os trabalhadores da saúde. Esses são grupos que são atendidos primeiro, os idosos, por questão da vulnerabilidade da saúde, e os trabalhadores da saúde, porque estão sempre em contato com pessoas que às vezes estão doentes, então é importante. Se eles não estiverem bem, como é que eles vão fazer o atendimento às outras pessoas? Pra ninguém, né? Sim. Também, muito certo. No ambiente hospitalar, né? Sim, isso mesmo. Tá certo, então não perca, começa hoje a campanha de vacinação. Hoje é para pessoas da área de saúde. Área da saúde e idosos. E idosos. E idosos em todas as unidades básicas de saúde aqui em Jacareí, as pessoas já podem encontrar vacina. Tá certo, olha aí, não perca essa oportunidade. E a Câmara de Jacareí recebeu uma importante reunião para apresentar o Conselho de Assistência Social, que pretende cuidar do plano decenal em melhoria aos menores carentes da cidade. Aqui estavam representantes de algumas secretarias da Prefeitura, além de funcionários da Fundação Casa. O objetivo foi mostrar como está hoje a situação dessas pessoas na cidade e o que pode ser feito pelo poder público. Rodrigo Romero acompanhou esse encontro e traz mais informações. A Câmara de Jacareí sediou um encontro da Secretaria de Assistência Social com membros do Executivo, Judiciário e Legislativo, além de funcionários da Fundação Casa e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. O objetivo do evento foi mostrar o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo para debater sobre o assunto e apresentar o conselho deste plano. Esse projeto força também a gente olhar um pouco para a família do adolescente. Então é muito importante essa discussão e agora hoje a gente já sai pelo menos com a apresentação da comissão que vai acompanhar esse plano, que ele tem um diferencial, é um plano de atendimento. Então já tem as ações previstas, só falta então colocar a mão na massa, né? O plano ele traz uma ideia para que a gente mobilize mais a rede e que o adolescente possa ter mais perspectiva. Então eu acredito que nesse momento a gente está com o trabalho amplia e essa visão de futuro para esses meninos e meninas da região possa conseguir ter uma condição melhor daqui a algum tempo. Jacareí é um município avançado nessa questão de construção do plano municipal, inclusive a gente acaba sendo modelo para outras cidades, para o trabalho, e o nosso grande objetivo é o atendimento de qualidade aos meninos, adolescentes do município, que hoje por alguma questão está em ato infracional. O Conselho é formado por pessoas das Secretarias de Esportes, Saúde, Educação, Assistência Social e Fundação Cultural.
Para quem esteve presente, trata-se de uma iniciativa relevante para a melhoria da situação das crianças carentes de Jacareí. A formação da rede é, segundo os participantes, imprescindível para que o processo não seja interrompido. Esse olhar da rede, que antes, dentro do nosso olhar, era inexistente, era muito difícil, muito deficiente, ele veio para uma retomada de uma nova gestão, com uma nova expectativa, com um novo trabalho. Então a gente vê que a rede está muito articulada, as reuniões estão acontecendo, então que com certeza o resultado desse trabalho vai ser muito eficiente no futuro, né? Uma vez que existe uma disposição muito grande pelo novo e por uma rede muito bem articulada. E agora a gente segue realmente no executivo, dando continuidade ao plano, e aí a gente vai ser refletido isso na sociedade depois com o tempo. A partir do momento que o adolescente ele entra na Fundação Casa, a responsabilidade não é da fundação, a responsabilidade é nossa, é da sociedade. Então essas reuniões de rede é muito importante para a nossa qualificação, para o nosso entendimento e para saber realmente qual o trabalho necessário que está à frente com o menor infrator da Fundação Casa. Muito bem, essa matéria, né, Cibele? A gente está vendo, é a segunda vez que a Câmara recebe essa reunião com autoridades, especialistas no assunto, para discutir a questão da reinserção do jovem, as políticas para o jovem infrator. E muitas vezes o Estado pega esse jovem não consegue ser reinserido na sociedade, ele é como se tivesse perdido para a vida social, mas existem exemplos e experiências positivas. Importante, a Câmara está sediando esse espaço, né? Isso, e é um conselho que vai discutir um plano decenal, é um plano que vai durar aí, tem a perspectiva de durar 10 anos esses planos, que tem que ser planos a longo prazo mesmo, né? Porque esse pessoal também não fica semanas, geralmente eles acabam ficando um tempo maior, de meses, às vezes até de anos. Então, realmente é importante porque para um jovem que ficou ali um bom tempo na Fundação Casa, ele já vai ser taxado. Alguém que ficou, é um infrator, é um menor infrator, Fundação Casa, saiu formado, como a gente costuma ouvir popularmente. E é interessante realmente a Câmara ter essa iniciativa de promover essa reinserção. A gente viu umas demonstrações dos jovens, depoimentos deles, como a sociedade que eles viviam ali, que eles vivem, contribuiu para eles serem infratores e como eles pretendem agora mudar fazer essa reinserção na sociedade. E realmente é bem interessante, esse conselho aí vai com certeza contribuir muito aqui para a sociedade de Jacareí, para os menores, para todos os menores, não só os infratores, mas contribuir para a sociedade de maneira geral aqui em Jacareí. Existe um apelo da sociedade por punições mais severas aos criminosos, sejam eles menores ou adultos. Mas existe também, isso é muito passional às vezes, né? A gente querer a punição, querer que o Estado haja com mais firmeza. Muitas pessoas interpretam a questão do crime muito individual, a pessoa que é ruim, a pessoa que é má, a pessoa que não quer. E é interessante ver que existe essa outra vertente que pensa isso como um problema social, né? Tenta entender os fatores que levam ao surgimento da violência, da criminalidade, e atuar a longo prazo nesse sentido. Não adianta punir, prender todo mundo, como a gente já vê no Brasil, as cadeias superlotadas. A nossa capacidade de recuperação dos infratores, sejam menores de idade, maiores de idade, é mínima, é muito baixa, né? É como se a gente ficasse enxugando gelo, porque essa fábrica de produzir infratores, de produzir criminalidade, ela não para de colocar novos infratores no mercado, né? Se a gente for pensar nesses termos, vamos receber um economista aqui hoje para falar de desigualdade social. Então a gente precisa olhar para além do indivíduo, né? O indivíduo fez as escolhas dele, ele virou um criminoso. A gente tem que entender isso como um problema social e só políticas públicas de médio e longo prazo vão conseguir dar conta desse problema. Pois é um problema que a gente tem que repensar como toda a sociedade. Como você falou, não é um problema individual de alguém que escolheu esse caminho, mas tem todos os mais do que 13, né? A gente está falando tanto dos 13 porquês, a série que está passando aí, mas tem vários porquês ali que estão se somando. Tem aquele documentário Ônibus 174 que fala bastante disso, de como que o problema começa na base da sociedade mesmo, né? Na base que tem que começar com a educação, né? Porque ninguém vira um infrator de uma hora para outra, né? E que fique claro que nós não estamos defendendo que não sejam punidos os infratores. Estamos dizendo sim que a punição é importante, mas não é ela sozinha que vai resolver o problema. As pessoas são punidas o tempo inteiro, a polícia, a gente vê os dados de violência de policiais que morrem, de policiais que matam. Isso há muito tempo acontece no Brasil
E esse modelo, infelizmente, ele não está dando resultado. É importante lembrar que é um problema de todo mundo. Não é um problema dele que cometeu a infração, mas acaba sendo um problema da sociedade que Porque a vai gente te afetar de alguma vai forma. nos afetar de alguma forma, exatamente. E vamos falar agora sobre o tempo. O tempo no final de semana ajudou a celebração da Páscoa. O sol apareceu forte e não choveu. Mas hoje e amanhã, como é que será que vai ficar o tempo em Jacareí? Confira na previsão. E as temperaturas começam a ficar mais com a cara do inverno hoje aqui em Jacareí. A segunda-feira será marcada por uma queda brusca nos termômetros. O tempo fica nublado o dia todo, sem a presença do sol. A umidade do ar vai marcar 64%, com 91% de chance de chuva, que deve cair a qualquer hora do dia. A mínima fica em 17 graus e a máxima chega aos 24. Amanhã o tempo fica ainda mais frio. Tirem então os cobertores do armário. A nebulosidade aumenta e o sol não aparecerá. A umidade do ar fica em 72%, sem chances de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima deverá ser de somente 22 graus. Pouco de frio aí na nossa semana, depois de um feriado que fez sol, apesar de um pouquinho de chuva em alguns lugares. Fez sol, derreteu os ovos de Páscoa e agora a gente se prepara para tirar os agasalhos do armário. É isso aí. Chegou o outono, né? Daqui a pouquinho, 2 meses já ir para o inverno. E toda mulher grávida tem o direito de ser acompanhada na sala de parto pelo marido, companheiro ou qualquer outra pessoa que ela escolher. O direito está previsto em lei há mais de 10 anos, mas nem todo mundo sabe disso. Você vai conhecer esse direito na reportagem da TV Câmara Brasília. Só lembrando, antes de chamar a matéria, a TV Câmara Jacareí faz parte da rede legislativa que reúne várias emissoras legislativas em todo o país e uma delas é a TV Câmara Brasília. Você passará a ver agora com mais frequência aqui no Bom Dia Jacareí matérias preparadas pela TV Câmara Brasília. Vamos conferir essa agora. A Bruna teve o Arthur de parto normal. Ela comemorou ter sido atendida numa maternidade especializada do Distrito Federal que pratica o parto humanizado. A mãe pôde ficar ao lado enquanto ela se preparava. E na hora H, quem estava com a jovem mamãe era o marido dela. Foi difícil com eles dois, comigo foi muito difícil para mim, imagine sem eles. Pensei em desistir várias vezes. A Camila, que está grávida pela 3ª vez, viveu os 2 extremos. Ela conta que quando teve o primeiro filho, sofreu muito, mas no segundo parto, pôde contar com a presença do marido em todos os momentos, o que fez toda a diferença. O meu marido, Rudrado, teve uma participação comigo ali muito presente, era eu e ele. Eu quis ficar junto com ela e pude, estar junto mesmo, e sentir que na hora que ele estava nascendo eu estava junto, eu não estava só observando o que estava acontecendo, estava participando, né? De acordo com a parteira Paloma Terra, a lei que permite o acompanhamento do parto por uma pessoa escolhida pela mãe foi um grande passo. Essa presença pode deixar a mulher mais tranquila, o parto mais seguro e prevenir a depressão pós-parto. Só que existem hospitais e maternidades que não cumprem a lei. Mesmo com 12 anos em vigor, é preciso muitas vezes brigar para conseguir o acompanhante. A gente também sabe que ali no momento do parto é um momento muito importante a nível de criação de vínculos, né? Então a participação do pai ajuda muito nessa criação de vínculos com o bebê, com a família. Uma mulher naquele momento tão delicado da sua vida, dispor de um acompanhante, dispor de alguém ali auxiliando ao seu lado, uma vez que não imponha nenhum tipo de risco, nem seja numa situação que, por uma limitação da própria situação clínica, não haja nenhuma intercorrência nem nada, é dispor desse auxílio. Mas às vezes, pela própria falta da informação, deixam de usufruir o seu direito, de recorrer a esse direito naquele momento. A lei do acompanhante garante a presença de uma pessoa indicada pela mulher desde o período de trabalho de parto até o pós-parto nos serviços de saúde do SUS. Mas ainda falta avançar para garantir partos menos traumáticos. Aqui na Câmara tramitam cerca de 20 projetos de lei que tratam da humanização do atendimento para gestantes e parturientes. Entre eles estão propostas para tornar obrigatória a presença de doulas e criminalizar a violência obstétrica
Negra, por exemplo. Um parto humanizado é um parto que garante à parturiente um parto sem dor, que garante a ela o direito de comer, que garante a ela, antes de tudo, o direito à informação, né, sobretudo no pré-natal, garante o pré-natal e, portanto, informações no pré-natal que permitam que ela escolha qual é o parto que ela quer ter. Agora, quando você tem essa mesma mulher num ambiente hostil, hospitalar, agressivo, com pessoas estressadas, com pessoas que não vão te olhar no olho, não vão responder às suas dúvidas, às suas angústias, o seu desespero, muitas vezes. Você não tem uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, uma pessoa para pegar na sua mão, para te dar conforto, uma pessoa que esteja preocupada se você está bem, se você está se sentindo bem, se a sua posição está boa. Vai ser anormal esse parto, vai ser horrível. Muito boa a matéria aí da TV Câmara Brasília. Nós estamos falando sobre alguns direitos, né? Falando do acompanhante, é um direito que já existe, né? Cibele, você nos seus partos teve o acompanhante ali? Fez valer o seu direito? Eu fiz valer o meu direito, na verdade, assim. Eu acho que quando você está grávida e você está para nascer, você está tão desesperado porque você está sentindo dor, você está naquela ansiedade tão grande que tudo que te falam você aceita. Se o médico falou não pode entrar, você está ali, você aceita. Se o médico fizer uma violência obstétrica, você na verdade aceita, porque a sua situação de fragilidade, de dor é muito grande. Então é preciso estar atento mesmo para isso. De repente até o seu acompanhante pode estar até mais preparado que você, até psicologicamente, para ter respostas para algumas situações de violência, desse direito né, a própria pessoa falar, eu tenho direito e eu vou acompanhar. Porque a mulher grávida, ela está numa situação muito fragilizada em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente até de repente. Então é bom que o próprio acompanhante tenha esse preparo de saber os direitos dele e decidir, eu vou acompanhar, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você pode fazer, tal, porque a mulher grávida, ela já precisa de acompanhante justamente porque ela não se dá conta sozinha. E é importante frisar também que não importa o grau de parentesco, né? Ela pode escolher qualquer pessoa para estar junto com ela no momento do parto, né? Exatamente, ela escolhe. Não precisa ser o esposo ou a mãe. Ou não querer ninguém, como você disse. Sim, ou não querer ninguém também. Ela tem todo o direito de não querer ninguém junto com ela na hora do parto. A gente está falando de parto, nós estamos com o programa Colaboração sobre o parto humanizado, que a Tamires e a Jade prepararam para você aí da TV Câmara Jacareí. Esse programa está na grade da TV ainda, mas você também pode ver lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, que todos os dias aqui no final do Bom Dia Jacareí a gente fala lá, é para você entrar, não é só lá, tá aí de novo, ó, youtube.com TV Câmara Jacareí, procure lá a playlist do programa Colaboração, um programa muito legal sobre Jacareí, sobre as pessoas que estão optando por fazer o parto humanizado, como que funciona, desmistificando um pouco, tem muita história de que a mulher sofre muito, muito mais. Então a gente trouxe algumas pessoas que passaram por essa experiência, gravamos no hospital também, com a Zizi, que é uma personagem, quem teve parto humanizado na cidade de Jacareí conhece a Zizi. Então deixa um abraço aqui também para ela. Bom, agora vamos falar sobre os radares móveis. Você sabe onde eles vão estar hoje? Confira agora a localização aqui na nossa cidade. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês e São Jorge, e também na Rua Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Das Letras e Malaki Assad, e também nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. E no próximo bloco, o Bom Dia Jacareí recebe o economista William Retamiro, que vai falar sobre um assunto que predomina no Brasil há bastante tempo, a desigualdade social. E ainda vamos abordar outro tema polêmico, a sonegação de impostos. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta em instantes. Depois da nossa bela vinheta de abertura aí, produzida pelo Thiago Sonnenwend, nosso colega editor, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Nosso convidado do segundo bloco já está aqui com a gente, é o economista William Retamiro. William Retamiro está sempre aqui com a gente na TV Câmara Jacareí, falando de economia, falando de desenvolvimento econômico, que é a mesma coisa, né, William, ou não?
É um pouquinho similar, né? Mas primeiro de tudo, bom dia, Elton, Cibele e todo o pessoal aí que nos assiste. Né? É um prazer estar aqui novamente. A economia ela tem uma pequena diferença de desenvolvimento, né? A gente costuma falar que crescimento econômico é gerar riqueza e desenvolvimento econômico é fazer com que essa riqueza gerada se transforme em qualidade de vida. Aí nós temos um desenvolvimento por intermédio da riqueza que foi gerada e, se for devidamente distribuída, tem um coletivo que consegue ter um desenvolvimento econômico, uma qualidade de vida melhor. Então nós estamos muito empenhados então em gerar riqueza e estamos um pouco mal na distribuição dessa riqueza, William, no Brasil? Com certeza, isso é um pouco histórico no Brasil. Só para a gente poder ter uma ideia, pegando bem antes, assim, coisas até eu nem havia nascido ainda, para ter uma ideia. Faz muito tempo. Faz então. muito tempo. Faz um bom tempo. Bom tempo que você está aqui na Terra já. Já faz um bom tempo. 41 indo para 42 agora. Mas só para ter uma ideia, de 1969 a 1974, o Brasil cresceu em média 11% no PIB. O que hoje, comparado com nós temos aí PIB negativo de 3,6, né, negativo, a gente chora, né, de certa forma. Mas o que acontece? E nesse período todo deu 54% de PIB. Aí a pergunta é, cresceu, desenvolveu? Nós tivemos investimento em universidade pública, em educação de qualidade, em distribuição de riqueza para garantia de segurança alimentar e tudo mais? Não. Então nós temos muito essa relação. E é uma questão histórica, momentos em que o Brasil cresce, mas só que não há uma devida distribuição dessa riqueza. Nós tivemos aí no início do ano, primeira década do ano 2000, o PIB chegando a 5,6%, chegou até 7%, 7,5% em uma situação, em um determinado ano, mas aí nós tivemos uma relativa melhora em algumas situações de políticas públicas que trouxeram a situação para a melhoria da qualidade de vida. Mas ainda foi muito tímido, né, e ainda poderia avançar mais. Mas já é um ponto inicial. Mas, lamentavelmente, é um histórico que nem sempre se cresce, se fica rico e se distribui. Alguns ficam, né? Alguns ficam. A gente tem visto ultimamente que muitos têm ficado. Muitos têm ficado muito ricos. Muitos têm ficado muito ricos. Isso é interessante, William. Tem uns dados aqui que a Lucimara, que é a nossa jornalista, trabalha aqui com a gente, ela pegou aqui do PIB per capita, né? Sim. Então nós temos Jacareí, a média em 2013 foi de 37.168,04. Já a média nacional era 26.441,76. Ou seja, a média do PIB de Jacareí é mais alta, está mais elevada do que a média nacional. Será que a gente que vive aqui percebe que a gente está... Essa percepção da riqueza, ela é muito diferente da realidade? Olha, eu acredito que a gente vai perceber isso daí quando a gente começa a analisar o que mudou a cidade na última década, nos últimos 15, 20 anos, né? Eu moro em Jacareí desde 2010, né? E de 2010 para cá, eu particularmente tenho percebido bastante diferença. Né? Eu conheço Jacareí desde 2005 e depois de conhecer a cidade que eu optei por morar aqui, né? E a gente percebe a vinda de grandes empresas aqui para a nossa cidade. E a gente percebe, decorrente disso, uma elevação do PIB per capita, porque houve uma maior produção. O Jacareí realmente cresceu no seu PIB, né? Teve uma evolução bastante grande nesse ponto. Então a gente não, mas só que a gente não está percebendo ainda algumas questões de acesso. Eu falo com uma questão mais de senso comum, digamos assim, na questão de transporte, nas questões de saúde, nas questões de algumas outras áreas. Na prestação de serviço público. Na prestação de serviço público, né? Isso faz a gente perceber que a cidade é rica, ajuda bastante. Quando a gente começa a perceber que temos mais acesso ao serviço público, né, uma situação, eu particularmente eu defendo a descentralização do serviço público para áreas da periferia dos municípios, para que haja uma melhor situação e também políticas públicas de geração de trabalho e renda. Uma área que está crescendo bastante e foi incentivada por vários organismos aí nacionais e internacionais, na época foi o Banco Comunitário, que consiste em um banco, digamos assim, local, municipal, no qual ele é utilizado uma relação de economia solidária, uma economia, digamos assim, social, valorizando a produção e a comercialização local. E com isso a gente consegue perceber outras áreas de serviços públicos também, pela questão da descentralização, facilitação de abertura e encerramento de empresas, facilitação de acesso a questões de cursos, né? Porque muitas vezes a pessoa pode morar na periferia, mas não tem condições de vir até o centro para poder participar de um curso gratuito. Ela pode ir até o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, dos municípios, solicitar o passe e tudo mais, mas dificilmente se consegue esse acesso em algumas situações. Então nós temos várias políticas que nós podemos avançar, que nós podemos desenvolver para poder passar para a população e sentir essa percepção do desenvolvimento econômico local.
que é uma situação, porque se pensou muito no aspecto amplo. Quando a gente fala de economia, a gente pensa em âmbito nacional, mas a gente tem que perceber que a economia já começa com o nosso vizinho, valorizando o pessoal da venda do nosso bairro, da nossa rua, né? Muitas vezes nós nos deslocamos para outras cidades da região ou para grandes empresas, grandes mercados, e esquecemos que muitas vezes ali o nosso vizinho, o mercadinho do nosso bairro ali, ele tem o mesmo produto e talvez até com o mesmo preço, né? Daí é uma situação de se valorizar o local. Eu participei de experiência na qual trabalhou-se essa situação de desenvolvimento local. A partir do momento que a pessoa recebia um apoio, uma espécie de crédito de Banco do Povo, mas só que era uma questão mais paralela de um apoio de um organismo internacional, o compromisso era de contratar a pessoa que morasse no bairro, né? E a pessoa, ela não era obrigada, mas ela era orientada, educada para conscientizar de que se ela pegar o salário dela e gastar no bairro, vai ser positivo, né? É lógico, nem o bairro, nem tudo ele oferece, mas gastar na venda, gastar na farmácia, né, comprar os produtos ali, valorizando a política local. E a gente começa a perceber essa valorização do local e do desenvolvimento também. William, geralmente a gente associa cidades desenvolvidas, que estão crescendo assim, economicamente, com cidades que a população é uma população grande. Por exemplo, Jacareí é a terceira maior cidade do Vale, é uma cidade que a gente viu, o PIB está um PIB relativamente alto. Existem cidades pequenas que são cidades desenvolvidas? Qual é a relação entre tamanho de população com desenvolvimento econômico? Essa é a questão, né? Porque nem sempre, pelo fato da cidade ter um PIB alto, digamos assim, ter várias indústrias, significa que ela está desenvolvida, partindo do princípio que desenvolvimento econômico é qualidade de vida para a população. Distribuição da riqueza. Distribuição da riqueza, acesso ao trabalho, a geração de emprego e renda, nesse sentido todo. Então, muitas vezes nós vemos cidades nas quais elas são pequenas, basicamente são cidades dormitórios, digamos assim, mas só que são de condomínios de alto padrão, né? Daí se vê, mas só que a pessoa, né, o morador, usa como a chamada cidade dormitório, trabalha em outra cidade, provavelmente em outra área, e mora ali. Mas só que basicamente a arrecadação daquele município é IPTU e com poucas empresas. Então depende muito de transferências governamentais também para desenvolver as suas atividades. E por vezes também, muitas vezes, a situação na qual a população de baixa renda está numa área muito afastada, ou então as que trabalham na cidade, no setor de comércio e serviço, vêm de outros municípios, até mesmo vizinhos. Então é uma situação que há núcleos, há polos de relativa riqueza, mas só que quando a gente analisa a essência, nós percebemos que há uma diferença e uma má qualidade na prestação de serviços privados e públicos muitas vezes também, né? E uma questão que desenvolve muito, que se analisa, é o IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia longevidade, educação e renda. Jacareí cresceu no IDH nos últimos 20 anos, né? E torçamos para que continue crescendo. Mas quando a gente analisa o que elevou principalmente o IDH em Jacareí, nós analisamos o fator educação, que é uma questão de acesso. E quando a gente pega algumas questões das bases do Ministério da Educação para o ensino fundamental, tem crescido a nota do ensino fundamental em Jacareí. Então isso é um fator fundamental e que precisa cada vez mais ser apoiado pela população. E aí nós percebemos se está havendo desenvolvimento ou não. Às vezes na questão do dia a dia nós não percebemos, mas nós precisamos analisar alguns dados, algumas informações. Daí tem sempre os economistas chatos, né, que nem eu, assim, que a gente começa a analisar algumas situações aleatoriamente, aquela pesquisa pura. Daí a gente começa a perceber essa evolução. Tanto que eu costumo falar que eu vim para Jacareí, né, por opção e escolha, não porque o vento me trouxe, né. E eu não me arrependo até hoje do que eu fiz. Tá certo, William, a gente vai dar uma pausazinha aqui na nossa conversa e a gente vai falar um pouco sobre oportunidades de trabalho, oportunidades no mercado de trabalho para você que está em busca de uma nova recolocação no mercado. Preste atenção a essas vagas que estão disponíveis hoje no PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. Bom, hoje temos apenas uma vaga aí divulgada pelo PAT. Na verdade, são 5 vagas para apenas uma função, que é empacotador. Temos 5 vagas lá no PAT Jacareí. O PAT, que você sabe, fica ali no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 2 da tarde. Tudo bem. William, a sonegação de impostos, ela gera um prejuízo de quase R$500 trilhões. E aí, você está incluindo a sonegação, a corrupção, está todo dentro desse bolo. São quase R$500 trilhão por ano no Brasil. Reduzir esse dano é um dos objetivos da reforma tributária que o governo federal enviou ao Congresso
e que está sendo analisada na Câmara dos Deputados Federais. Uma das propostas da reforma é acabar com 9 impostos que existem hoje no país. Veja na reportagem da TV Câmara Brasília. O Brasil tem um sistema tributário considerado complexo e pouco eficiente. São vários impostos diferentes e muitas vezes quem paga mais é quem ganha menos. De acordo com um levantamento do IPEA, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos trabalha em média 197 dias por ano para pagar impostos, enquanto quem ganha mais de 30 salários trabalha 106 dias por ano para pagar os mesmos tributos. Nas ruas, muita gente reclama também que a cobrança de impostos é exagerada. Os impostos que nós pagamos hoje deveria ser reduzido. A população não aguenta mais não. As ruas andam esburacadas, falta médico, falta segurança, falta educação, falta tudo. E para onde vai esse dinheiro desses impostos? É um dos poucos países do mundo que você tem a bi e até tributação. Essa coisa precisa mudar. É preciso corrigir várias falhas do sistema tributário brasileiro, afirma este especialista. Felipe citou a necessidade de desburocratizar e criar um cadastro único de contribuintes para simplificar as cobranças. Ele também defendeu a redução da carga tributária, especialmente para os mais pobres. A reforma tributária deve buscar a justiça social, buscar uma tributação mais equilibrada, eliminar ou mitigar a acumulatividade da tributação e concretizar o princípio da capacidade contributiva. Por vezes, a pretexto de fazer uma reforma tributária, se faz modificações pontuais que acabam, num futuro, se mostrando, na verdade, um complicador do sistema. O relatório apresentado na Comissão Especial da Câmara propõe eliminar 9 impostos. A ideia é unificar os tributos em 2, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e o seletivo monofásico, que incidirá sobre energia, combustíveis, transportes, cigarros, bebidas e outros produtos. Também devem ser mantidos o Imposto de Renda Federal e os impostos municipais sobre o patrimônio, como o IPTU e o IPVA. E no âmbito estadual, o objetivo é acabar com as alíquotas diferentes entre os estados. Eu tenho a solução para resolver o ICMS, que é do estado, o ICMS, e vão juntar com o ISS, o IPI, o PIS, COFINS, e vai virar, e o IOF também, um IVA e um seletivo. Esse IVA vai ser cobrado pelos estados numa supersecretaria da Receita Estadual Nacional, de Lei Federal de Cobrança Destino. Acaba com a guerra fiscal. O relator da reforma tributária promete também reduzir a sonegação fiscal por meio da adoção de um novo sistema de cobrança de impostos online. A oposição criticou o anúncio do governo de enviar ao Congresso nos próximos dias uma medida provisória para alterar a cobrança do PIS e da COFINS. Você não faz reforma tributária através de medida provisória ou através desses atalhos. Altera PIS, COFINS e não altera os outros. O país precisa, assim como uma reforma política, precisa de uma profunda e radical reforma tributária que mexa com a estrutura produtiva do país, que introduza o princípio da progressividade, que mexa na questão da renda. Você não pode fazer reforma tributária para recair o peso nas costas da sociedade brasileira. Por isso que nós vamos ser contra essa proposta que vai tramitar aqui na casa. Mas a discussão ainda vai longe. Bom, e é sempre bom lembrar, estávamos falando de sonegação de impostos, é bom lembrar que as declarações do imposto de renda podem ser feitas apenas até a semana que vem, dia 28 de abril. Não deixe para a última hora, procure o site da Receita Federal, mas ele costuma congestionar. William, sonegação de impostos, corrupção, isso tem um custo muito alto para o país. O que pode ser feito? Você acha que essa reforma que está sendo discutida é um dos caminhos? Bom, particularmente eu acredito o seguinte, que reforma, a gente está começando a consertar a casa, construir a casa pelo telhado. Porque acho que as primeiras reformas que deveriam ser feitas seria a tributária, como comentou na matéria, que fala do caixa, digamos assim, e a política, que é a gestão do caixa. Acho que sem essas duas, a gente discutir reforma previdenciária, trabalhista, essas outras coisas, são questões paliativas, assim, fundamentais, mas acho que não seria exatamente nesta ordem. Em relação à questão da reforma tributária apresentada na matéria, onde se busca a redução da quantidade de impostos, eu faço uma análise um pouco crítica em relação ao cerne da questão, porque nós estamos tributando ainda o produto, né?
O que acontece quando a gente discute a tributação do produto? Vamos dizer que há duas pessoas, uma que ganha R$1.000 e a outra que ganha R$10.000. Ambas compram um determinado produto igual de R$100. Vamos pegar o ICMS aí em torno de 18%, cada uma delas pagou um ICMS de R$18, que é 18% do 100. O que acontece? Quando a gente analisa a proporção, R$18 para quem ganha 1.000 equivale a 1,8%. R$18 para quem ganha 10.000 equivale a 0,18%. Então a pessoa que tem menor renda acaba pagando proporcionalmente mais imposto. Então quando nós fazemos uma tributação por intermédio do produto, nós estamos onerando quem ganha menos, né? A população mais pobre. Aí se discute a tributação por renda ou por patrimônio, fazer com que as pessoas que ganham mais, elas possam pagar progressivamente. Há um projeto de lei que fala em torno de acima de 2,5 milhões de patrimônio, se começaria a pagar 0,5% sobre o patrimônio, sobre as questões das rendas e tudo mais. E também rediscutir uma outra situação, que é a seguinte: quando é uma pessoa que recebe lucros ou dividendos de uma empresa, a empresa ela é tributada. E se a empresa ela é tributada, ela repassa isso para os seus produtos, bens e serviços, e a população, o consumidor final, acaba pagando. Só que acontece, a empresa tributada, quando se discute a distribuição do lucro ou de dividendos, esse lucro de dividendos ele não tem imposto. Então, muitas vezes, as pessoas, né, os proprietários, eles pagam o imposto de prolabore menor, mas só que recebe lucro de dividendo isento de tributação, né? E há alguns estudos que mostram que se lucro e dividendos fossem tributados e se discutisse uma redução da carga tributária na folha de pagamento, nós poderíamos ter 43 bilhões de arrecadação decorrente dessa mudança. Então, se discute muitas vezes que tributa-se a empresa, o que onera para o consumidor, mas só que não tributa lucros e dividendos, que é de fato a geração de renda do empresário. Não que o empresário não tenha que ganhar, tem que ganhar, mas tem que se discutir essa situação toda de validação ou não. E também a discussão que tem sobre imposto de grandes fortunas também, onde se a questão de hereditárias, né, de heranças, também poderia vir a arrecadar aproximadamente alguns bilhões aí, alguns falam em torno de 30, 40 bilhões a mais na arrecadação por intermédio disso. Então a gente tem que discutir primeiro qual é o nosso objetivo. Uma população acaba pagando mais proporcionalmente quando o produto ele é tributado e não a renda de fato. Sim. William, a gente está falando sobre sonegação e a gente está falando muito esses dias sobre corrupção com todos esses casos, a delação que a gente está vendo aí na Operação Lava Jato. Qual é a consequência disso, de fato, de maneira palpável para a população? Bom, eu estava saindo de casa, estava assistindo uma matéria que estava fazendo uma comparação que se poderia fazer com o dinheiro que foi, né, visto aí na questão de toda essa patuscada que está acontecendo aí no Brasil. Mas tem um ponto positivo que muitas coisas estão colocadas, sendo expostas do que antes não era colocado, né? A consequência principalmente é perda. Como nós falamos que geração de riqueza é geração de desenvolvimento econômico, o que acontece? Quanta riqueza nós estamos perdendo e está sendo concentrada e o que poderia gerar na questão de educação, construção de aparatos, né, digamos assim, educação para a saúde e tudo mais, né? Então nós estamos perdendo aí, aproximadamente aí, pelo que foi visto, acho que em torno de 3 bilhões até agora, né, só nesta situação das questões que a Odebrecht está colocando. Então, fora o que ainda pode vir a ser revelado ainda. De uma empreiteira, né? De uma empreiteira. Em um segmento específico, né? Então, imagina de outras questões que nós podemos vir a ter aí esse desmantelamento nas questões de ordem política nacional. E também desmantelamento do patrimônio nacional também, porque apesar da gravidade do erro deles, eram empresas que geram emprego também, né, e estavam expandindo a tecnologia brasileira lá para fora, no segmento da questão da carne, na questão das commodities brasileiras, nas questões do petróleo também. Tudo isso tem uma cadeia produtiva por trás que depende. Então nós temos esse problema. O problema é que nós estamos penalizando a empresa, ao invés de penalizar os corruptos. E a empresa nós temos que lembrar que há pais de família, pessoas trabalhadoras sérias, honestas, que dependem disso também. Ou seja, a desigualdade, com tudo isso, aumenta. Sim, gera muita desigualdade por causa que é uma concentração de renda. Não é distribuído para a sociedade por intermédio de investimento em tecnologia, acesso à educação, melhoria da qualidade de vida, ampliação de ofertas de universidade pública, né, vagas públicas das universidades federais. Então, tudo isso nós acabamos perdendo. E é uma situação que nós precisamos, porque se nós queremos discutir previdência, perpassa por educação, que vai garantir a qualidade de vida no futuro e a base para sustentar a nossa aposentadoria, no caso.
William, de uns 15 anos para cá, a gente falava muito, ouvia-se falar muito sobre o crescimento da classe média. A classe média estava crescendo, desenvolvendo e tal. Como é que está isso hoje? A classe média continua crescendo, estabilizou, está decrescendo, está diminuindo, a classe A está aumentando? Conta para a gente como é que você avalia a situação das classes hoje no Brasil. Bom, na questão quântica, eu acredito que a classe média esteja diminuindo. Agora, na questão perceptiva, a classe média ainda vai sempre se continuar achando classe média. Daí a gente vai permear questões de filosofia, sociologia e tudo mais. Mas, de fato, é nítido que nós temos um relativo empobrecimento, porque nós tivemos uma queda de atividade econômica, se refletiu em desemprego. E quando nós verificamos desemprego, não há como ter uma melhoria da qualidade de vida, não há como se manter um status de crescimento econômico e logo de desenvolvimento, porque nós temos aí, segundo a pesquisa do IBGE, de 13 milhões. Mas quando a gente começa a analisar, esse número pode subir com alguns estudos, dependendo do DIEESE, e alguma que tem bases diferentes para poder aferir o número de desempregados, né, e conceitos diferentes nas pesquisas. Mas o oficial colocado pelo Estado, pelo governo no caso, é de 13 milhões. E se nós temos 13 milhões de desempregados, que pode ser que suba ainda mais um pouco, nós não temos como manter uma qualidade, um status, né, de uma classe média ainda pujante como se tinha no início dos anos 2000. Né? E também se discutia a política. Foi classe média a partir de quê? Qual o conceito de classe média? Né? Hoje em dia, quem ganha R$ 1.700, R$ 1.800 pode ser considerado classe média. Mas será que a pessoa consegue sobreviver com qualidade de vida? Então tem que se rever também esses conceitos também, né? Esses parâmetros, na verdade. Então tem que se passar uma análise geral nessa situação. Certo. William, a TV Câmara foi às ruas da cidade para perguntar para a população sobre o que é desigualdade social. Veja no nosso quadro Povo Fala. Todo mundo fala assim sobre a economia do Brasil. É uma coisa muito importante. Eu acho que, tecnicamente, isso aí só afeta o pessoal de classe baixa, que no caso seria a classe C, né? Você não vê alguma pessoa rica reclamando de que foi afetado o salário dela, com problema de saúde. Isso aí afeta mais as pessoas de classe baixa. Olha pra você ver só como é que tá, né, o pessoal. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro, né, tem gente que, né, quer tanto arranjar um emprego, né, e tipo assim, o pessoal não dá oportunidade, então tem essa desigualdade, entendeu? A gente que levanta cedo, tem que trabalhar todo dia, e mesmo assim, eles não dão valor, entendeu? Então, tipo assim, eles dão mais valor para quem tem, né, na realidade, né? Na verdade, tem, né, sempre existiu. E eu acho que ela estava começando a dar uma desaparecida, só que agora ela está voltando a ficar mais gritante ainda, está uma coisa muito discrepante, né? É como a gente costuma falar, rico ficando mais rico, pobre ficando mais pobre, né? A gente tendo que trabalhar até morrer, sem ter chance de aposentar, tá difícil. Eu acho que a desigualdade social ela aumenta à medida de que o governo não consegue trazer a educação para a população. Então, a população que é ignorante, né, que ela vai ignorar os seus direitos, as suas obrigações, ela acaba dando essa desigualdade social, né? Porque as pessoas têm que ter o direito de estudar, o direito de trabalhar e tudo, e elas não vão atrás do seu direito. É isso que traz a desigualdade. Povo Fala, chama esse quadro, e o povo sempre fala com muita propriedade, porque não são os números que fazem a vida, né? É a gente vivendo o cotidiano. William, a gente vê a questão da burocracia. Num país tem muita burocracia às vezes. Muitas pessoas falam isso, tem estudos sérios que falam sobre a burocracia, a relação da burocracia com a corrupção. E eu assisti também, como todos os brasileiros estão assistindo pela TV, as delações do Marcelo Odebrecht, e várias vezes eles falam sobre esse custo da burocracia, da demora, e que a corrupção é uma forma de acelerar esses processos, inclusive eles justificam isso, inclusive, para conseguir gerar riqueza. Isso é uma coisa que acaba, eles vão falando, quase te convence, mas tem uma questão que é da ética, né? Que todos nós temos a noção do que é o certo e o errado. Né? A burocracia, a gente tem que passar um dia num poupa-tempo, tem que transferir um carro, né? Parece que existe o despachante, muitas vezes você paga para que ele vá lá e resolva isso para você. A gente tem que lidar agora com a declaração de imposto de renda, pega a certidão, vai atrás, está faltando extrato, onde que você guardou. A burocracia está no nosso dia a dia. Mas isso não é justificativa para agir de forma antiética, né? E naturalizar um ato de corrupção, como a gente vem assistindo no Brasil, que é estrutural, é de muitos anos, talvez a diferença agora é que se profissionalizou
como quase você assistiu o Marcelo Odebrecht, quase assistiu uma palestra sobre gestão. Eu queria que você dimensionasse isso, esse custo, de fato, do peso da burocracia na questão da sonegação e da corrupção. E como isso afeta na desigualdade social, é claro. Não, com certeza. O processo burocrático, ele foi, muitas vezes, alguns defendem que ele foi criado para poder justamente coibir processos de corrupção. Né? Mas parece que deu um avanço, porque quando se colocava alguns limites, algumas departamentalizações, poderia alguém ali pegar no meio do caminho algum problema. Mas o que se viu foi o contrário, né? Que essa questão da burocratização ajudou no processo de propinas e tudo mais, e é o que nós estamos vendo aí, a Lava Jato que está jogando, desaguando no Brasil todas essas informações. Daí ele vai discutir a questão de ética realmente, né? Daí, tanto que um dos delatores, né, falou que isso existe há mais de 30 anos, talvez até mais. Se a gente pegar a história do Brasil, quando veio a corte portuguesa para cá, já é daquela época. Já. Sabe que na carta de Pedro Álvares Cabral, como que chama? O Caminha, que fez a carta, o Pedro Vaz de Caminha, ele pede no final da carta emprego para um parente dele. Olha só. Ou seja, é uma histórico. Questão... Já na inauguração, no primeiro documento brasileiro, já tinha um pedido de favor ali. Já veio o registro de nascimento, já nessa situação. Não é um jeitinho brasileiro, então, já veio de fora, já nos adaptamos a isso. Não, e se a gente pegar e fazer alguns estudos, a gente vê que isso aí existe no mundo inteiro. Tá aí também uma outra situação que é o Panama Papers, né? Que também mostra no mundo inteiro o que aconteceu com a FIFA. E parece ser uma questão sistêmica. O mundo se acostumou a viver de uma situação de corrupção, né? Justamente por não acreditar que outras linhas de pensamento possam servir para poder melhorar, né? Daí nós ficamos nessa discussão cotidiana de direita, de esquerda, de centro e tudo mais, e esquecemos de analisar o principal. Colocamos as nossas situações, né, que nós acreditamos, mas também muitas vezes nós não colocamos. Eu costumo falar o seguinte, nós temos aí pelo menos 600 anos de um determinado sistema econômico. E se já tentamos o outro? Não. Fala que o outro acabou em 99, né, com a queda do muro de Berlim, mas será que de fato foi implementado com qualidade? Eu não estou dizendo que é o correto e que é o certo, estou dizendo que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. O mundo está pedindo essa mudança de pensamento, nós estamos vendo aí o que está acontecendo internacionalmente, Estados Unidos com Trump, a discussão com a Coreia, a discussão com a Coreia do Sul, o que aconteceu na queda da presidente da Coreia do Sul, o que está acontecendo na intervenção da Rússia, a Síria está aí escancarada, uma situação, e quando nós vamos analisar, nós vemos que é sempre uma situação de poder econômico, né? Posso ser pretensioso, mas eu falo que as grandes guerras começaram com questões econômicas, né? E também acabaram por questões de acordos econômicos também, né? Então, é uma situação sistêmica e esta burocracia, ela prejudica a qualidade de vida, porque a burocracia, ela impede o avanço. O empresário, muitas vezes, aí vamos discutir a ética, aquele que é ético, ele vai abrir mão da sua atividade, do seu negócio, mas aí como é que ele vai sobreviver depois? Então, ele se vê na condição, muitas vezes, de fazer essa questão que é inadequada, mas também não é certo, não estou dizendo que ele está correto, mas é um sistema que vai fechando e vai prendendo, muitas vezes, as pessoas. E as pessoas optam muitas vezes por deixar de ser empreendedores para se tornar funcionários, que é uma situação mais cômoda e que a pessoa não vai se sujar com tudo isso daí. E com isso nós temos um problema de desigualdade social, porque muitas vezes quando a pessoa ela deixa de empreender e aceita um relativo salário, pode ser que o salário não seja um salário, digamos assim, salutar, agradável para algumas situações, para alguns potenciais humanos, e daí nós temos uma queda de rendimento. E havendo uma queda de rendimento generalizada, nós temos problemas de acesso e consumo de bens e serviços, né? E só poder comentar, para a gente poder ter uma ideia da questão tributária, 49% da arrecadação tributária, de acordo com a Receita Federal, é decorrente de bens e serviços, ou seja, 49%, e outros quase 25% é de folha de pagamento, ou seja, 75% praticamente de arrecadação tributária está voltado para uma situação daquilo que move a economia do país, né? Então, mas quando a gente começa a analisar a tributação de renda, a do Brasil, de acordo com os países integrantes da OCDE, é o penúltimo país nessa situação. Enquanto que nós vemos países que têm uma ação do Estado, né, coisas do mais, e a distribuição adequada e a arrecadação adequada se dá basicamente pela renda. Então nós vemos que esses países, Dinamarca, Suécia e tudo mais, são países que têm uma situação do Estado ativo e uma situação de arrecadação a partir da renda e do capital e não do produto muitas vezes. Estamos chegando quase ao final, mas eu vou perguntar mais uma coisa. William, a gente fala da corrupção, né? A gente vê a corrupção, todo mundo fala da corrupção na política, mas a gente está vendo que um segmento empresarial também tem alguém que corrompe, né?
Tem alguém, o guarda pede propina, mas tem alguém que paga. Né? A gente fala do sistema político, mas os políticos não chegaram aqui numa nave espacial, eles saem da sociedade. A nossa corrupção do dia a dia, aquela pessoa que pede um favor, pede um emprego, pede para imprimir um currículo, pede passar na frente numa fila, né, de um atendimento público de saúde, essas pessoas são tão corruptas quanto aqueles que estão numa outra escala. Como é que é essa cultura da corrupção, não só como você falou no nosso país, o que pode ser feito para que a gente quebre? Talvez agora seja uma grande oportunidade? Eu acho que sem dúvida alguma é uma grande oportunidade. Como você comentou a questão da carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Quando a gente faz essas pequenas, digamos assim, corrupções, as pessoas fazem isso, nós estamos fazendo tal qual foi feito, né, nessa carta, né? Mas eu acredito particularmente que tudo perpassa por educação. Né? Educação na escola, no ensino fundamental. Uma coisa que eu achei maravilhosa é quando vieram alguns alunos, né, aqui na Câmara protestar contra a questão da reforma da Previdência, e foi diagnosticado, e foi uma das alunas comentou... Não somos eternos, tinha um cartaz lá. Exato. Vamos viver eternamente, quero me aposentar. E a entrevistada, a aluna entrevistada, ela falou da participação dos pais e dos professores. Então, ou seja, a participação da casa, da educação, para poder começar a transformar isso aí. Mas isso já se fala há muitos anos. Tem se falado, mas só que não se tem praticado e tem exigido. Então, particularmente, eu acredito que nas questões econômicas, buscar, na questão política, analisar, acompanhar cada vez mais. É um discurso já rotineiro, mas eu acredito, por enquanto, que seja a única solução. E, principalmente, participação da sociedade, empoderamento da sociedade nas situações de gestão pública, municipal, estadual e federal. Vamos começar a discutir o nosso bairro, começar a pensar a nossa rua, começar a discutir o que é de melhoria, como é que está o orçamento municipal, é possível fazer ou não, solicitar muitas vezes assembleias para orçamento participativo, discutir o orçamento participativo, eu acredito que seja uma das soluções, porque quando a gente discute, debate, sabemos que muitas vezes o caixa, a situação que está no país inteiro não tem caixa, mas a gente começa a entender lei orgânica, lei de zoneamento, começamos a debater isso aí, não precisa ter faculdade, é uma questão de buscar a informação e se organizar com pessoas e ir atrás de quem talvez saiba. Né, bater aqui na porta da Câmara muitas vezes e conversar, pedir um apoio, né? Tem aqui a área de educação aqui na Assembleia, aqui na Câmara Municipal, que é importantíssima, e isso é fundamental, mas participação da sociedade, porque quando ela participa, ela busca informação, quando ela busca informação, ela gera conhecimento, e conhecimento é educação, e a educação transforma. Né, já dizia Paulo Freire, né, e as questões que Celso Furtado, que foi um economista brasileiro, eu considero o maior economista brasileiro, ele falava nessa questão de se conhecer a realidade local e para poder fazer uma transformação social de fato. Começa conosco. Educação é fundamental. William, a gente teria muito mais para falar sobre isso, principalmente sobre o assunto corrupção, que é o assunto em pauta hoje em dia, que a gente não tem como estar na ponta da língua de todo mundo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso telejornal por aqui. O nosso jornal Bom Dia Jacareí, transmitido pela TV Câmara Jacareí, fica por aqui. Eu agradeço a presença da jornalista Patrícia Staffa, que participou com a gente no primeiro bloco aqui do Jornal Bom Dia. Obrigada a você, telespectador, pela sua audiência e também pela presença do economista William Retamiro. Obrigada por ter vindo, William. Eu que agradeço muitas vezes, prometo que da próxima vez eu falo pouco, tá? A gente também, a gente que está te provocando aqui, a gente tem muita pergunta. Que bom, que bom. Bom, a reprise do Bom Dia Jacareí começa daqui a pouco, às 11 da manhã. Veja as reportagens e os nossos programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Nos acompanhe no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe sempre a nossa programação também lá no site da TV Câmara. Você pode assistir a TV ao vivo por lá, jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, o programa Contraplano conversa com o nosso colega aqui do Bom Dia, o Elton Rivas. Ele falou com a Patrícia Staffa sobre o seu livro de crônicas, Sempre Tem Alguém, e também sobre literatura em geral, quem são as suas preferências, suas referências, e falou sobre a sua carreira. E ele deixou um convite para você. Oi, Cibele, está vendo que eu não estou mais aí do seu lado? É porque eu estou aqui para falar que hoje à noite, às 8 da noite, eu vou conversar com a Patrícia Staffa sobre o meu livro, Sempre Tem Alguém, meu primeiro livro de crônicas, no programa Contraplano, hoje às 8 da noite. Assista. Pois é, o Elton rapidinho aqui, já estava aqui, já foi ali do outro lado, já gravou, fez a sua chamada. Então não perca, é hoje à noite o programa Contraplano. Não perca, hein, William? Assista. Não, com certeza. Sempre tem alguém.
A gente aproveita para deixar um abraço para o nosso colega Daniel Mendes, que completa hoje 34 anos nessa segunda-feira. Parabéns aí, Daniel Mendes. E o Bom Dia Jacareí volta amanhã às 9 da manhã. Um abraço, até lá.